Eu cumprimento a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. E neste dia de hoje, louvado seja Deus, vou trazer uma rápida saudação, uma palavra, em que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Essa é uma passagem clássica em que nós temos já, naturalmente, o conhecimento há muito, mas é sempre mais interessante a gente mergulhar e assim discernir com a exatidão daquilo que o Espírito Santo de Deus deseja que todos nós possamos ter assim esse acesso. Essa passagem aqui é uma passagem fundamental de entendimento para todo cristão, porque aqui estabelece a admiração do próprio Nicodemos, que vem a ser um fariseu, daqueles dos principais da época dos judeus, e que entendeu claramente que a origem de Jesus Cristo era uma origem sobrenatural, uma vez que ele diz que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E aqui fica um momento muito maravilhoso, em que o próprio Jesus, então, vai e responde a Nicodemos, porque ele fez uma pergunta. E aí Jesus vai e responde: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus aqui está esclarecendo que a natureza ao qual o homem tem é uma natureza caída de preciosidade, muito pelo contrário, é uma natureza voltada para o momento selvagem de uma malignidade em que está naturalmente estabelecida sobre a espécie humana. Então, quando ele diz que se alguém não nascer de novo, quer dizer, a pessoa não nascer de novo, ou seja, que tem que haver a remoção da natureza caída de preciosidade, que até então nós sabemos que desde a época lá de Adão e Eva é que isso manifestou a queda do homem. Então Jesus fala em remover a natureza antiga do homem. Então ele obrigatoriamente terá que nascer de novo, até que se dê a devida remoção da natureza em que não agrada a Deus. E aqui mostra-nos claramente e que Jesus fala que ele diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, se alguém não trocar sua natureza caída por uma natureza naturalmente vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do reino de Deus, para entender as demais coisas do reino, ele não pode ter acesso ao mundo espiritual. É por isso que a palavra de Deus diz que verdadeiramente aquele que seguir as prerrogativas, ele consegue levar uma nova natureza aos altos céus, ou seja, a possibilidade de salvação com uma nova natureza. E aqui então fica bem claro, Jesus pergunta a Nicodemos e ele diz: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar a entrar no ventre materno pela segunda vez? Aí Jesus vai e intervém novamente: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus foi determinante, dizendo: com a natureza caída em que os homens nascem, em que os homens vivem, eles nunca poderão acessar o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, ele tem, como nós sabemos, um caminho de santidade. Lá mora a família real divina de Deus, e ele não vai naturalmente admitir o menor que seja dos atos que o homem acha insignificante, mas que tem associação com a corrupção. Então nós vemos aqui claramente que Jesus deixou definido: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então isso fica claro para todos nós conservarmos uma natureza movimentada em santidade e em poder, porque o mundo espiritual de Deus, quando ele vai sendo nos movimentados aos olhos do coração, Jesus define bem claramente: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. As proveniências da obra da carne não são essas obras que nós já conhecemos, em que elas são movidas de muitas obras pejorativas e elas vêm acompanhadas de corrupção e outras coisas mais. As obras santas, irmãos, são essas obras em que nós entendemos claramente. Aqui Jesus dá um exemplo, pronto. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. O vento é o símbolo daquilo que você não vê com os olhos, porém existe. O mundo espiritual de Deus, ele é muito mais sólido do que o mundo real. Nós não vemos assim os personagens que fazem isso ou aquilo, na madrugada, na noite, na lua, no sol. Mas todos nós sabemos que existe uma movimentação do Espírito de Deus para governar não só as coisas demais, hora que falei, mas como também todas as coisas que estão ao nosso redor.
Aqui são apenas 5 minutos para glorificar, engrandecer e exaltar, que você possa fazer uso desta palavra, e Deus te deu um grande aprendizado, e eu desejo um bom sono, um bom descanso para todos que aqui estão nesse momento, dando a devida audição ao áudio. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus vos abençoe. Amém, amém e amém. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.